você não ganha tanto dinheiro como gostaria? Simples. Porque você tem uma trava inconsciente, um teto financeiro que não te deixa ganhar mais. E esse teto, ele é interno. Foi formado lá na sua infância por uma série de comportamentos aprendidos que vieram dos seus pais, amigos, professores, religião. Imagina quantas interações sociais você teve relacionadas a dinheiro desde que você nasceu. Quantas vezes os seus pais já discutiram na sua frente por causa de dinheiro? Quantas vezes você viu alguém desesperado no fim do mês porque não tinha dinheiro suficiente para pagar suas contas? Quantas vezes você ouviu que dinheiro e espiritualidade não combinam, que para entrar no reino dos céus se deve ser humilde e pobrezinho? Eu abordei esse conceito de teto financeiro inconsciente na minha última palestra, mas eu decidi criar um vídeo aqui só para o tema em que eu acredito que você precisa ter agora em mãos, para quebrar esse teto. E como se trata de um conceito bem profundo da sua programação mental e que afeta diretamente a sua capacidade de prosperar, eu estou gravando esse material aqui para que sempre fique salvo aqui no canal e você possa acessá-lo sempre que precisar, ok? Bom, se não está claro ainda para você o que é teto financeiro, deixa eu explicar, é muito simples. O teto é um limite, mas é um limite inconsciente que você tem, uma programação mental que estabelece um teto invisível do quanto de dinheiro você está disposto a receber. Existem vários exercícios que nós podemos fazer para identificar o nosso teto financeiro. Um que eu sugeri lá na palestra foi para que se pesquise na internet, num site de imóveis, um imóvel para se comprar. Então a pessoa vai lá, abre o site e encontra alguns filtros. Número de dormitórios, metragem, localização. E é claro, a pessoa sempre vai colocar o filtro do dinheiro, de acordo com o seu teto financeiro inconsciente. Tem gente que vai colocar no filtro lá imóveis até 300 mil, outras vão colocar imóveis até 1 milhão, outras até 10 milhões. Depende do teto financeiro inconsciente de cada um. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele estava me dizendo que o sonho dele era um apartamento na praia com a família. Ele me mostrou vários imóveis bacanas por preços médios. Então ele conseguia se ver lá com a família tranquilamente. Até que apareceu um anúncio de um imóvel de 30 milhões de reais e a primeira coisa que ele falou foi: esse aqui está fora da realidade. Imagina o que uma pessoa precisa fazer para dar 30 milhões no imóvel. Olha como um simples anúncio teve um poder enorme de ativar uma sombra nele. E ele não parou por aí. Ele foi se inflamando, dizendo que era um absurdo um imóvel custar esse preço, que jamais pagaria isso num apartamento, numa casa, que não sabia nem que era possível alguém ter tanto dinheiro. Olha como a sombra relacionada ao dinheiro pulou para fora dele. Veja como um simples imóvel conseguiu tirá-lo do sério só por ter ultrapassado o seu teto financeiro. E se o seu teto financeiro é alto e cabem todos os seus sonhos dentro dele, não tem problema nenhum. O problema é quando esse teto é muito baixo e te faz estagnar aqui por completo na vida. Sabe aquela pessoa que ganha super mal, sabe que ganha mal, mas não consegue nem se imaginar fazendo alguma coisa que pague o dobro ou o triplo do que ela já ganha? Aquela pessoa que paga um aluguel de 2 mil reais por mês e morre de medo de ficar sem o seu emprego e não conseguir mais arcar com esse valor mensal. Essa é a mesma pessoa que você vai mostrar um aluguel de 20 mil reais e a pessoa não consegue nem se imaginar morando lá. No fundo, ela sabe que jamais vai conseguir pagar uma cifra tão alta num simples aluguel. Tudo isso é o teto financeiro se manifestando. O nosso cérebro funciona como um computador. Ele processa milhares de informações o tempo todo e possui uma programação interna. E o que é uma programação? Nada mais é do que uma série de informações armazenadas dentro desse computador, dentro da nossa mente. Uma série de informações organizadas e que estão ali bem guardadas. Eu vou te dar um exemplo de programação mental aqui. Pega 2 irmãos gêmeos, coloca um
num lar harmonioso, com respeito, amor, carinho, um lar onde os pais estimulam essa criança. Dizem que ela vai conquistar tudo o que deseja na vida, que ela tem uma enorme capacidade, que ela é muito inteligente, capaz. Essa família nem tem muitos recursos financeiros, mas reforça o tempo inteiro para essa criança que ela pode conquistar tudo o que ela deseja na vida, se dedicando, é claro, e que eles estão lá juntos ao lado dela, apoiando o seu crescimento. Agora pega a outra criança, o outro gêmeo, e coloca numa casa onde os pais não se suportam, se tratam mal o tempo inteiro, brigam na frente da criança. Esses tutores podem ter o dinheiro que for, podem pagar tudo que essa criança quer fazer, podem deixar com ela um cartão ilimitado, mas não estimulam a criança. Tudo que dá errado, eles reforçam dizendo para a criança aquela clássica frase: eu te avisei. O que vai acontecer com as duas crianças, provavelmente? A primeira, mesmo que com menos recursos, vai ter uma programação mental de sucesso, de apoio, de conquista, enquanto a segunda, mesmo que com mais recursos, pode ter uma programação mental de fracasso ali lhe atrapalhando. Percebe? A nossa programação mental é construída a partir das nossas interações sociais, das nossas experiências. Então, tudo que nós ouvimos e as situações que nós presenciamos desde a infância, seja através dos nossos pais, colegas de escola, professores, líderes religiosos, tudo aquilo que a gente ouve não é dispersado e esquecido. Lembra da lei? No universo, nada morre, nada cria, tudo se transforma. Então, aquela informação de escassez fica armazenada na cabeça da pessoa, no ser dela. E é esse conjunto de informações que vai construindo esse teto inconsciente que eu falei. E o teto inconsciente não é só financeiro, ele funciona para todas as áreas da vida: dinheiro, relacionamentos, trabalho, amizade, saúde, estado emocional. Tudo tem um teto inconsciente que vai ditar até onde nós podemos crescer e quando vamos nos sabotar para voltar àquele estado confortável inicial. Eu vou falar uma coisa agora que pode até soar meio polêmica, mas é disruptiva, na verdade. Quando você entende isso, o jogo muda. A dívida e a dificuldade de prosperar são estados extremamente confortáveis. Sério. Quando você vive com muito pouco recurso, você se acostuma com isso. A pessoa que tem uma dívida, a zona de conforto é justamente continuar na dívida. A pessoa que passa anos desempregada, a zona de conforto é justamente o desemprego. O nosso cérebro possui uma capacidade fantástica chamada neuroplasticidade. Isso significa que ele tem um enorme poder de se adaptar às circunstâncias. Se você está num limbo financeiro, nas dívidas, pagando juros rotativos no cartão, pedindo ajuda o tempo inteiro, essa é a sua principal zona de conforto. A hora que você decidir quebrar isso, para mudar de situação, você vai precisar ter um nível de comprometimento absurdo. Vai precisar ter um nível de dedicação muito forte para fazer o que precisa ser feito sem desistir. Aí, beleza, você decidiu e começa a fazer. Começa a se dedicar. O primeiro problema que aparece é o suficiente para você desistir. Ah, por que está tudo dando errado? Talvez isso não seja para mim. Tudo acaba virando uma desculpa para que você não faça o que precisa ser feito e dê aquela virada de chave que a sua vida precisa. Confie em mim, é muito mais fácil desistir do que persistir. Ao menos 100 vezes mais fácil. Desistir é abrir mão da luta e do resultado. Ou seja, por que você não ganha dinheiro como gostaria? Simples, porque você não está permitindo. Dinheiro tem a ver com permissão. Você precisa permitir, se abrir para ele. Não adianta nada querer prosperar e toda vez que uma pessoa próspera aparece, você critica ela pelas costas. Até porque isso cria uma energia de inveja que afunda ainda mais a sua prosperidade. Você tem que aplaudir o sucesso alheio. Um dos conceitos básicos que sustenta o meu trabalho é a lei da vibração. A ideia de que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O mundo das micropartículas da matéria está em constante movimento.
E tudo que vibra possui uma frequência específica, só dela. E ó, com o dinheiro não podia ser diferente, né? O dinheiro, a prosperidade é uma energia como qualquer outra. E para acessar essa vibração, você precisa fazer com que a sua vibração entre em ressonância com a vibração da riqueza, da prosperidade, do sucesso. É uma questão de acesso, mas para acessar você tem que permitir. E a sua vibração pessoal é composta pela soma das suas crenças, emoções, comunicação e ações. Ou seja, se você quer prosperar, não dá para ter crenças limitantes em relação ao dinheiro. As crenças devem estar limpas e a sua programação mental deve ser uma programação de sucesso. As suas emoções, quando o assunto é dinheiro, devem ser emoções leves, fluidas, felizes, harmoniosas. E você deve cuidar da sua comunicação. Como você fala sobre dinheiro, com quem você fala, quais são as palavras que mais saem da sua boca quando o assunto é dinheiro. E por último, quais são as suas ações. Você está agindo em direção ao sucesso ou ao fracasso? Então, é o conjunto das suas crenças, emoções, comunicação e ações que vai definir a sua vibração pessoal. Percebe como tem todo um trabalho de reprogramação aí? Dá para perceber também como a programação mental financeira é um negócio inconsciente? Como ela é construída nos mínimos detalhes? Agora me responde. O quanto você tem parado para reavaliar as suas crenças, para trabalhar suas emoções, para observar as palavras que saem da sua boca, o jeito que você se comunica e o seu comportamento? E aí? Agora você já consegue responder a pergunta que dá título a esse vídeo? Responde para mim. Por que você não ganha dinheiro como gostaria? Porque a sua programação interna está apontando para o outro lado. Existe uma série de coisas que você precisa mudar se realmente quer prosperar. Eu vou ensinar cada uma delas agora para você. Eu já estou falando, não vai ser fácil, tá? Se tem alguém que você segue na internet te prometendo dinheiro fácil da noite pro dia, dá uma desconfiada, foge ali, tá? Essa pessoa está tentando, talvez, te enganar. Ou ela esteja enganada. Não existe passe de mágica, tá? Você precisa reprogramar. Ah, mas o que eu preciso mudar, Mabel? A primeira coisa é se permitir errar mais. Uma vez eu vi uma pessoa falando uma coisa linda na internet que faz muito sentido aqui. Uma pena que eu não lembro quem foi que disse isso, mas a pessoa falava: e se eu te dissesse que você está a 30 erros do seu grande acerto? O quanto você ficaria ansioso para errar essas 30 vezes logo e conquistar o seu sonho? Sabe, é muito poderoso isso. Você precisa se permitir errar mais, não agir pelo medo do erro. Isso é uma grande trava. Você nunca vai começar perfeito. Você começa errando mesmo. Erra o máximo possível que o acerto vai chegar. Você precisa se permitir cometer mais erros. Você precisa agir. Desde que, é claro, esteja focado em acertar. Não é repetir erros. Você tem que analisar onde errou e fazer os ajustes. A segunda coisa que você precisa mudar é se tornar capaz de fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade. Pessoas de sucesso fazem o que precisa ser feito, não o que elas querem fazer. O que você precisa fazer para conquistar seus sonhos, eu te pergunto agora. Simplesmente vai lá e faz. Para de dar desculpa por não fazer o que precisa ser feito e começa a elencar os motivos pelo qual você vai fazer o que realmente precisa ser feito para que se atinja os resultados que você deseja na vida. Você precisa ter muito claro na sua cabeça os motivos pelo qual está fazendo. E quando você acordar sem vontade, e acredite em mim, você vai acordar assim muitas vezes, você simplesmente vai e faz do mesmo jeito. Isso está nas suas mãos. Terceira coisa que você precisa mudar é o tal do eu não consigo. Nossa, como eu ouço isso nas pessoas hoje em dia. Eu não consigo lidar com a tecnologia porque eu sou mais velho. Eu não consigo aprender isso porque é muito difícil. Eu não sei fazer
conta e mexer com dinheiro. Se você tem alguma dificuldade, se existe algo que você ainda não sabe fazer, então é exatamente nisso que você precisa focar. É exatamente isso que você precisa fazer. Busque fazer coisas que você ainda não consegue fazer. Porque você vai se ver obrigado a aprender. O crescimento é eterno, o conhecimento é necessário. Você, para crescer como pessoa e ter resultado, você precisa fazer coisas novas. A quarta mudança que você precisa fazer aí, se você quiser prosperar, é curar as suas feridas emocionais. Algum dia, alguém disse para você que você não conseguia fazer determinada coisa. Eu tenho certeza que você já ouviu isso em alguma situação da sua vida, em alguma época. A pergunta é: você foi lá e testou? Você tentou fazer ou acreditou que realmente aquilo não era para você? Curar suas feridas emocionais envolve limpar as informações que as outras pessoas inseriram na sua cabeça. Se alguém fala que eu não sou capaz de algo, é aí mesmo que eu vou lá e faço. Não para provar algo para o outro, mas para provar a mim mesma que eu sou capaz. Aliás, isso é uma coisa que você precisa ter muito cuidado com o que deixa passar do teu ouvido para dentro. Tudo que os outros falam para você é uma programação que vai entrando. E se você não filtrar, se você não questionar a si mesmo se aquilo é real, se aquilo é verdadeiro para você, você vai ser reprogramado. Então nós chegamos aqui na quinta mudança que tem relação exatamente com isso. Minha sugestão é que você crie um filtro com o qual você permita absorver aquilo que você ouve. Às vezes uma pessoa está num completo limbo financeiro e está despejando toda a insatisfação, frustração dela em cima de você. Se você não se blindar energeticamente para isso, provavelmente aquilo vai te pegar de jeito e vai te prejudicar. Então, fazer essa blindagem energética é algo extremamente importante. Ou seja, todas essas mudanças que eu falei, você precisa executar na sua vida. Elas envolvem ao menos um dos 4 pilares que compõem a sua vibração pessoal. O seu SECA, que eu chamo, que são suas crenças, emoções, comunicação e ações. A sua vibração pessoal é o seu bem mais precioso. Quando você entender isso e fizer o que precisa ser feito para elevá-la, a prosperidade vai fluir de uma maneira impressionante que vai até parecer mágica para você. Mas não é mágica. É o resultado do seu comprometimento, do seu conhecimento, da sua mudança e dedicação. Eu gostaria de aproveitar esse gancho e te convidar para fazer parte de um clube que vai te proporcionar justamente todo o conhecimento e o apoio necessários para a elevação da sua vibração pessoal. Ah, Mabel, você me pergunta, mas eu só consigo chegar lá se eu entrar para o seu clube? Não, é claro que não. Eu não sou a dona da verdade e nem possuo a fórmula mágica para o sucesso de 100% das pessoas. Você pode chegar sozinho onde quiser. Existem pessoas prosperando sozinhas desde que o mundo é mundo, tá? Mas o fato é que dentro do CAF, o Clube da Alta Frequência, eu tenho todo o conhecimento organizado, resumido, para que você faça as alterações necessárias de rota e finalmente decrete a sua prosperidade. É um ambiente fértil para você. Além de frequências mensais em áudio, carregadas de símbolos e vibrações poderosas para elevar a sua vibração pessoal, o CAF ele é um clube de reprogramação mental. É uma plataforma de assinatura trimestral onde você vai encontrar uma ferramenta extremamente poderosa que são as frequências reprogramadoras, além de reprogramações mentais, aulas e um grupo de WhatsApp aberto 24 horas por dia, onde você vai encontrar uma família de altíssima frequência de pessoas que estão seguindo o mesmo objetivo que você. Nós estamos finalizando as vagas para a segunda turma com um valor promocional. Assim que atingirmos o número de vagas, nós vamos virar o lote e vai ficar mais caro participar desse clube, tá bem? São as últimas vagas antes do lote virar. Eu vou deixar o link de inscrição
aqui embaixo, na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Ah, e atenção, se você não assistiu essa palestra que eu estava falando aqui para você, ela se chama A Psicologia do Dinheiro, Por que Você Ainda Não Decolou? Ela está disponível aqui no canal, né? Você vai lá na aba de ao vivo, você pode assistir, porque aí ali eu aprofundo numa aula de mais de 1 hora várias questões importantes que eu abordei aqui, tá bom? Ah, e se você ainda não é inscrito no canal e esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações. E compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gostaria de ver prosperar também. Deixo o meu abraço fraterno de sempre e nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Existe um número exato na sua cabeça, lá no inconsciente? Um valor máximo que você acredita que pode ganhar. E esse número simplesmente não deixa você avançar financeiramente. Eu vou provar isso para você nos próximos segundos. Mas antes, me responde, se você fosse comprar um carro agora, qual seria o preço máximo que você colocaria no filtro de busca? Ali, quando você faz a sua pesquisa. Pensa rápido. 50 mil? 120 mil? 300 mil? Seja qual for o número que veio na sua cabeça, esse é o seu teto. E esse teto não tem nada a ver com o quanto você ganha hoje. Ele foi instalado na sua mente muito antes de você receber seu primeiro salário. E enquanto ele existir no seu inconsciente, dificilmente você vai prosperar. Sabe quando você ganha um dinheiro extra e fala, agora eu vou guardar dinheiro, agora eu vou investir, mas aí aparece um problema do nada que te custa caro e o dinheiro vai embora? É um reflexo do seu teto financeiro inconsciente se manifestando na realidade. Nos próximos 20 minutos eu vou te mostrar exatamente de onde esse teto veio, por que ele controla suas decisões financeiras sem você perceber e, o mais importante, como quebrá-lo de uma vez por todas. A maioria dos brasileiros cresceu ouvindo que dinheiro se conquista com trabalho duro, que quanto mais você se esforça, mais você ganha, que o mérito é recompensado. Só que isso não é bem assim. Eu posso lhe provar. Olha à sua volta. Você conhece pessoas que trabalham 14 horas por dia e mal pagam as contas? Você conhece também pessoas que trabalham metade disso e vivem com abundância? 2 profissionais da mesma área, mesma formação, mesmo tempo de experiência. Um prospera, o outro patina. Se dinheiro fosse apenas sobre esforço, isso não existiria, não é? O fato é que dinheiro não é conquistado com esforço. Dinheiro é conquistado com a mente. Ele é um estado mental. Você não ganha dinheiro quando quer. Você ganha dinheiro quando se permite ganhar. E essa permissão não vem da sua vontade consciente. Ela vem de uma programação que foi instalada em você antes mesmo de você saber o que era dinheiro. Vamos voltar àquele exercício do carro, então. O número que veio na sua cabeça não foi escolhido por você. Ele foi programado. Esse número é o que eu chamo de teto financeiro inconsciente. É uma barreira invisível que determina o máximo que você consegue aceitar ter. Sua mente simplesmente não consegue conceber nada acima desse limite. Se alguém te oferecesse uma casa de 10 milhões para comprar, a primeira coisa que passaria pela sua cabeça seria, isso não é para mim. Percebe? Você nem analisa a proposta. Você já rejeita automaticamente com base no seu teto financeiro inconsciente. E essa rejeição automática acontece milhares de vezes na sua vida. Em oportunidades que você nem percebe que está descartando. E aí as pessoas que estão limitadas pelo teto vão buscar racionalizar o fracasso. Ah, mas eu não preciso de tanto para viver. Dinheiro corrompe as pessoas. Todas essas frases são crenças limitantes que estão enraizadas profundamente no seu inconsciente e que a sua mente vai usar para justificar sua falta de dinheiro, que foi provocada pela própria mente. O mais assustador é que esse teto financeiro não aparece só quando você pensa em comprar coisas. Ele aparece no quanto você cobra pelo seu trabalho, no quanto você aceita de aumento, no quanto você se permite guardar, no quanto você investe em você mesmo. Ele está operando agora, nesse momento, decidindo por você o que você pode ou não ter.
Esse teto foi construído tijolo por tijolo desde a sua infância. Cada vez que você ouviu seus pais discutindo sobre contas, um tijolinho. Cada vez que te disseram que dinheiro não dá em árvore, outro tijolinho. Cada vez que você viu alguém próspero sendo chamado de ganancioso, mais um tijolinho. Cada vez que a sua família repetiu que rico não vai para o céu, mais tijolo. Cada vez que você quis algo e ouviu que não tinha dinheiro para isso, tijolo em cima de tijolo. E não foram só seus pais, foram também seus professores, seus amigos, a televisão, a igreja, a sociedade inteira participando dessa construção. Até ontem, alguém pode ter falado algo que abaixou seu teto um pouquinho mais. Pode ser que o relacionamento em que você está abaixe seu teto diariamente, né? Pode ser que o seu círculo de amizades faça isso sem você perceber. A questão não é encontrar culpados. A questão é entender que esse teto foi construído e tudo que foi construído pode ser desconstruído. As pessoas não param para pensar o quanto o meio as influencia. A pessoa tem ali uma opinião política, uma opinião econômica e acha que ela chegou sozinha naquilo, que é a própria opinião dela, mas não percebe que existe todo um sistema em cima que divide para governar. Não percebe que os dois lados fazem parte de uma massa de manobra, de uma cortina de fumaça para os verdadeiros donos do poder se perpetuarem cada vez mais no poder. Quem quer prosperar precisa começar a perceber que esses mecanismos existem, precisa aceitar que muitas verdades foram instaladas na sua mente pelo seu círculo social, amigos, família, bolhas de redes sociais. Precisa tomar consciência disso, porque somente quando você entende o mecanismo é que você pode se libertar dele. Para desconstruir esse teto financeiro inconsciente, você precisa começar a entender os dois pilares que o sustentam, que são basicamente o senso de capacidade e merecimento. Esses dois pilares respondem a duas perguntas que a sua mente faz inconscientemente toda vez que uma oportunidade financeira aparece. Primeira pergunta: eu me sinto capaz de conquistar isso? Segunda pergunta: eu me sinto merecedor disso? Se a resposta for não para qualquer uma das duas, você sabota a oportunidade. Simples assim. E essas respostas não vêm da sua análise racional. Elas vêm de algo muito mais profundo, que são as suas feridas emocionais. Todo problema de dinheiro é um problema de autoestima. Se você cresceu ouvindo que não era inteligente o suficiente, a sua capacidade foi ferida. Se você cresceu vendo os outros conquistarem enquanto a sua família patinava, seu merecimento foi ferido. Se você passou por situações onde foi humilhado, rejeitado ou diminuído, ambos foram feridos. E o mais difícil é que essas feridas não cicatrizam com o tempo. Elas não desaparecem quando você vira adulto. Elas continuam operando, influenciando cada decisão financeira que você toma, determinando o quanto você cobra, o quanto você aceita, o quanto você permite entrar na sua vida. Aí não tem outro caminho senão usar crenças limitantes para racionalizar e tentar justificar o próprio fracasso, que é o que a maioria faz, né? Por desconhecimento. É um mecanismo de defesa. Tem aquela racionalização clássica assim, ó: dinheiro não compra felicidade. Quantas vezes você ouviu isso? Já parou para pensar o que a falta do dinheiro provoca? A pessoa tem menos liberdade para ter as experiências que deseja. Na maioria das vezes tem pouco tempo com a família, com os amigos, porque precisa se esforçar e muitas vezes trabalhar em escalas abusivas de trabalho. A pessoa não tem acesso à saúde de qualidade, educação de qualidade. Tem que enfrentar transporte público lotado, perder 4, às vezes 6 horas do dia numa lotação. Isso, por acaso, contribui para a felicidade de alguém? Claro que o dinheiro não compra felicidade, mas ele ajuda muito comprando conforto, tempo, acesso à saúde, transporte confortável, viagens, boas experiências e conhecimento. Se a pessoa não é feliz, não é tendo dinheiro que ela vai ser feliz, tá? Mas o fato é que a maioria
das pessoas sofre mesmo pela falta de dinheiro. O sofrimento da pessoa está na pobreza, na falta de acesso. Tem que saber separar as coisas. Uma coisa é uma pessoa que desenvolveu depressão, que é uma doença. Isso aí o pobre vai ter, o rico vai ter, o padre, o monge, qualquer um pode ter. Mas a verdade é que muitos dos gatilhos que aparecem na vida das pessoas vêm de cartões de créditos estourados, dívidas, uma vida extremamente corrida e insalubre. Então é claro que o dinheiro ajudaria demais essas pessoas. É uma questão de bom senso. Vamos aprofundar um pouco na questão psicológica. Em 1943, um psicólogo chamado Abraham Maslow apresentou a pirâmide das necessidades humanas. Na base dessa pirâmide estão as necessidades de sobrevivência. Comida, água, sono, um lugar para dormir. Sem isso, não se anda, né? Não se vai para frente. Logo acima, no próximo degrau, vem a segurança, ter emprego, saúde, um lar estável. Depois vem as necessidades sociais, amizade, família, pertencimento. Acima disso, a estima, a autoconfiança, respeito, realização. E no topo, a autorrealização, que é a criatividade, propósito, evolução espiritual. Percebe algo interessante? Cada degrau depende do anterior como base. Se você não tem o que comer, não consegue nem pensar em autoestima. Se você vive com medo de perder o emprego, dificilmente vai conseguir se conectar com o seu propósito. Se a sua mente está consumida por dívidas e preocupações financeiras, como você vai ter paz interior para se desenvolver espiritualmente? Dinheiro é a base da pirâmide, porque é o dinheiro que vai satisfazer suas necessidades básicas. E prosperar é possível. Todo o meu trabalho é baseado nisso. Eu me dedico a te fazer acreditar nisso. Porque quando você colocar na sua cabeça essa crença de que prosperar é possível, você vai prosperar. A liberdade financeira não é sobre acumular dinheiro, compreenda? É sobre remover o dinheiro como obstáculo para a sua evolução como ser humano. É sobre poder focar no que realmente importa sem que a ansiedade financeira esteja constantemente puxando a sua atenção. A palavra liberdade, ela vem do latim libertas, derivada de liber, que significa livre, em oposição a servus, que significa servo ou escravo. Liberdade financeira, portanto, significa parar de servir ao dinheiro. Não significa parar de trabalhar. Significa não depender do trabalho para sobreviver. Significa poder escolher o que fazer com o seu tempo sem que a necessidade de dinheiro seja o fator decisivo. E o valor da sua liberdade financeira é algo muito individual. Para algumas pessoas, R$5.000 de renda passiva por mês é o suficiente. Para outras, são necessários 50 mil. Não existe certo ou errado. O que existe é quanto você precisa para viver a vida que você deseja sem depender de trocar seu tempo por dinheiro, sem se escravizar. Mas se você tem um teto financeiro inconsciente baixo, você nunca vai chegar lá, porque toda vez que você se aproximar desse teto, a sua própria mente vai criar situações para te puxar de volta. E existem 5 padrões de comportamento que funcionam como âncoras invisíveis que te puxam para baixo toda vez que você tenta decolar. Eu as chamo de sabotadores silenciosos porque agem no automático, sem que você perceba. O primeiro é a dificuldade em receber. Quando alguém te elogia, você desvia. A pessoa fala que sua blusa é linda e você responde: "Ah, foi baratinha, comprei ali no brechó". Quando te oferecem um presente, você diz: "Não, não precisava". Quando surge uma oportunidade, você encontra motivos para recusar. Esse é um padrão muito forte de rejeição. É dificuldade de receber. E vem daquele padrão inconsciente de não se sentir merecedor. Só que toda vez que você rejeita algo bom, está enviando uma mensagem clara para o universo. Eu não mereço receber. E o universo obedece. Para de mandar. O segundo sabotador é a crença de que o dinheiro não sobra. A pessoa diz: "Eu não guardo dinheiro porque nunca sobra nada no fim do mês". Mas a verdade é que o dinheiro nunca vai sobrar. Sempre vai aparecer algo para gastar.
A lógica precisa ser invertida. Guardar dinheiro deve ser a sua primeira conta, não a última. Tem que ser um compromisso consigo mesmo. Mesmo que seja um valor simbólico no início, o ato de se pagar primeiro muda completamente a sua relação com o dinheiro. O terceiro sabotador são os vampiros energéticos. São aquelas pessoas que sugam a sua energia e, consequentemente, a sua prosperidade. Aquela pessoa que reclama de tudo e te deixa sem esperança. Ou aquela que duvida de tudo e planta sementes de insegurança em cada projeto seu. Aquela pessoa que vive comparando a sua vida com a dos outros e que te faz sentir insuficiente. E um questionamento muito interessante é: será que você mesmo não se tornou um vampiro de si mesmo? Será que você não está constantemente reclamando, duvidando, se comparando com os outros? Se questionar sobre isso é extremamente importante. O quarto sabotador é o termômetro financeiro. Esse é fascinante. É o que eu falei lá no começo do vídeo, né? Toda vez que você começa a prosperar, algo acontece para fazer o seu dinheiro ir embora. Quebra o carro, surge uma emergência médica, o cachorro fica doente, aparece uma oportunidade furada. É como se existisse um regulador interno que não permitisse que você ultrapassasse o seu teto. Todas essas situações são criações suas. O seu inconsciente manifesta essas emergências para te trazer de volta à zona de conforto da escassez. O quinto e último sabotador financeiro é a síndrome do impostor. Sabe aquela sensação constante de que você pode perder tudo? De que a qualquer momento vai precisar descer de patamar? Aquele planejamento interno de o que eu vou fazer quando tudo der errado? Ou a ideia de que a qualquer momento vão descobrir que você é uma fraude? Essa é a síndrome do impostor. E ela gera dois comportamentos muito destrutivos. O medo de prosperar, porque se você cair, o buraco pode ser cada vez maior, e a necessidade de se esconder para não chamar atenção. A pessoa não se promove, ela não cobra o que vale. Ela prefere ser invisível ao risco de ser julgada. Bom, ok. Até aqui nós falamos sobre o teto financeiro inconsciente e sobre os 5 sabotadores financeiros. Mas só falar não adianta de nada. Você fecha o vídeo e segue aí sua vida. Como eu quero promover uma transformação real com o meu trabalho, eu vou propor um exercício aqui para você sair desse vídeo com algum movimento de mudança. Vamos lá. Pega um papel e uma caneta. Ou abre o bloco de notas do seu celular. Eu gostaria que você respondesse a 3 perguntas com total honestidade para você mesmo. Primeira pergunta, anota aí. O que você mais ouvia sobre dinheiro quando era criança? Segunda pergunta, você já quis seguir algum caminho e desistiu porque te disseram que não dava dinheiro? Se sim, qual caminho era esse? Isso ainda aquece o seu coração? Qual é a primeira ação simples que você poderia fazer para reencontrar o seu sonho? Escreve tudo aí. Terceira e última pergunta. Qual é o valor que traria liberdade financeira para você e para sua família? Como você imagina conquistar essa liberdade? Esses 3 questionamentos são excelentes. São um magnífico diagnóstico das crenças que foram instaladas no seu sistema operacional e, ao mesmo tempo, uma rota de fuga. Um roteiro para dar o próximo passo e romper, de uma vez, o teto financeiro inconsciente. Então, o que fizemos aqui foi um diagnóstico simples, é claro, mas não deixa de ser um diagnóstico. Como eu sou médica, eu adoro diagnósticos, porque simplesmente não existe cura, tratamento, sem começar pelo diagnóstico. Você pode estudar todas as técnicas de investimento do mundo, pode trabalhar 20 horas por dia, ter o melhor plano de negócios, mas se não identificar e tratar a raiz do problema, vai continuar patinando no mesmo lugar. Bom, agora que você entende o problema, surge a pergunta: como resolver? E a resposta, meu amigo, minha amiga, não é simples, mas é direta. Você precisa curar suas feridas emocionais. Você precisa reprogramar suas crenças sobre dinheiro.
precisa elevar a sua percepção de capacidade e merecimento. Isso pode ser feito de várias formas. Algumas pessoas vão precisar de terapia, outras vão encontrar o caminho através de grupos de apoio, mentorias, cursos, outras vão preferir fazer esse trabalho sozinhas, com leitura e autoconhecimento. O como depende de você. Mas eu gostaria de dizer que eu tenho um método excelente para realizar essa transformação interna, que é o método SECA, que envolve 4 pilares: reprogramação de crenças limitantes, reequilíbrio emocional, trabalhamos a sua comunicação consigo mesmo, com as outras pessoas e com o universo, e criamos um plano de ação para você aumentar a sua vibração e enxergar novas oportunidades e caminhos. Eu ensino esse método no meu workshop Magnetismo Financeiro, atraindo a frequência do dinheiro, e o valor dele é bem simbólico, R$ 97. No workshop, além de trabalharmos toda a parte de crenças, emoções, comunicação e ações, também nós vamos trabalhar a parte financeira na prática, através de um diagnóstico financeiro completo. Se você quer saber mais sobre o workshop, você pode clicar no link que está na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Ou apontar a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e se ele ajudou você de alguma maneira, não se esqueça de deixar seu comentário, enriqueça esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que precisam ouvir isso. Eu agradeço agora a sua audiência de sempre, a sua companhia, a sua atenção e na certeza de que vamos nos ver no próximo vídeo. Fique com o meu abraço fraterno. Até lá.